Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, minhas monstruosidades sujas e esquisitas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que, na medida do possível, com alguns acolhimentos, abraços, cheiros e dengos. Não tendo isso, vamos conversar também, porque esse espaço também é para isso. Hoje, quero começar esse episódio falando de um lugar que, por muito tempo, eu mesma tentei não esconder, mas deixei assim na entrelinha. Quem pegou, tava aí o tempo todo. Mas que talvez seja justamente por isso que, por deixar mais na entrelinha, sem trazer de um modo tão escancarado, embora sempre esteve aqui, é algo que me atravessa. Algo que eu percebo também que atravessa muitas outras pessoas, subjetividades, conversas que eu tenho trazem essas questões. E já adianto, como sempre, não é um lugar de resposta pronta, não é um lugar de uma força performada, não é um lugar de uma expectativa irreal. É pelo contrário, né? É um lugar de fratura, de desalinho, de um afeto que insiste mesmo quando deveria descansar. Você já insistiu por contextos e lugares que você precisava mesmo descansar, em vez de insistir? Nos últimos meses, ou melhor dizendo, nos últimos anos da minha vida, principalmente pós-transição, a partir do momento que eu transiciono, eu vivi encontros e desencontros que me ensinaram mais sobre mim do que necessariamente sobre as pessoas com quem eu me relacionei. E aí eu tô falando de relacionamentos de modo geral, né? Não vai ficar pensando aí que eu tô falando de relacionamento afetivo sexual apenas, não. Tô falando de todos. Mas também nas relações afetivas sexuais. E não é porque essas pessoas foram grandiosas ou generosas comigo que esses encontros e desencontros produziram tanta coisa em mim. Não é por conta de uma grandiosidade ou de uma generosidade. Algumas pessoas até foram gentis e generosas comigo, grandiosas também, outras não. Outras muito pelo contrário. Mas por que em cada gesto, em cada silêncio, em cada violência sutil ou escancarada, eu fui percebendo que um afeto, se afetar, não é um exercício de conquista, é um exercício de honestidade. Honestidade com as outras pessoas, sem sombra de dúvidas, mas também comigo, ou até principalmente comigo. E eu te convido a pensar nisso por você também, com você. Você está sendo honesto com você? Eu aprendi, às vezes da maneira mais dolorosa, que a gente que ao se ver diante da própria fragilidade prefere ferir para não ser esquecida. E eu vou falar disso mais para frente, Gente que, na sua impossibilidade ou incapacidade de nomear suas inseguranças, escolhem deixar cicatrizes para garantir uma presença. Gente que diz que cuida, mas que foge no primeiro pedido real de cuidado. Gente que se assusta com quem eu sou, com a minha potência, com a minha sensibilidade, com o fato de eu ser sim uma travesti negra que se recusa a pedir desculpas por existir, que se recusa a se colocar como um tapete, que se recusa a aceitar menos do que eu mereço. E eu, por muito tempo, tentei entender por que essas relações mexiam tanto, doíam tanto, por que mesmo falando muito aqui nesse podcast sobre culpa, mesmo teorizando muito sobre muita coisa, por que ainda assim eu me sentia culpada por esperar uma ternura mínima? E por que, aceitar migalhas parecia mais fácil do que admitir que aquilo ali, de repente, realmente já tinha acabado? E foi aí que eu comecei a entender, desde muito tempo já, tem coisas que eu falo sobre isso,
desde 2015, desde 2017, mas a gente vai entendendo cada vez que passa e cada vez que vive. Eu fui entendendo que não é sobre se afetar menos, que você pode escolher a palavra, de repente, amar. Não é sobre amar menos, é sobre amar sem se sacrificar. É sobre deixar ir. O deixar ir, para mim, não nasce no lugar de uma escolha totalmente arbitrária, nasce como uma sobrevivência mesmo. Mas hoje eu quero aqui com vocês reivindicar esse deixar ir como um gesto de afeto. Eu quero dizer que é um gesto de afeto por mim, primeiro, mas por outras pessoas também, por vocês também, porque a gente sabe, né, ou poderia saber, que permanecer onde não tem reciprocidade, eu já falei o que é reciprocidade, no sentido de que não é a mesma coisa, mas é uma intenção profunda de permanência e de convivência, né? Permanecer onde não há reciprocidade é insistir numa violência que não precisa existir. Amar, se afetar, é soltar a corda, é olhar para a dor sem transformar essa dor em guerra, é reconhecer e afirmar os nossos limites, a nossa fragilidade, a nossa própria monstruosidade, essa coisa potente que nós temos. É aceitar que alguns encontros vão ser só isso, só encontros. Outros encontros vão ser potências criativas, vão ser encontros de afago, vão ser encontros de carinhos, e alguns encontros vão ser de violência. Alguns desencontros salvam a gente de perder quem a gente é, sabe? Às vezes se desencontrar é uma maneira também de existir. Então, hoje aqui neste episódio, eu quero te convidar para caminhar comigo por essas questões que eu tenho levantado, por esses afetos, por essas raivas que também amam, que também afetam, e por esses afetos e amores que às vezes precisam terminar para não virar ódio. Então respira aí comigo, pega a sua aguinha, seu chá, seu café, seu vinho, sua cerveja. Se você está na estrada, aumenta o volume e vamos ali para uma conversa mais longa. Para começar, eu já falo para vocês, né? Toda relação é um flerte com o acaso. Toda relação é um flerte com a insegurança, é um flerte com o imprevisível. A gente nunca sabe, a gente nunca pode garantir que uma relação ela vai ser do jeito que a gente espera. Mas aparentemente também toda relação ela começa com uma certa fantasia. Uma fantasia de quem é a outra pessoa e de quem é no sentido do que é essa pessoa, mas também de quem é no sentido de quem pertence a essa outra pessoa. É uma fantasia no sentido do que a gente espera daquela pessoa, de como que a gente imagina cuidar e ser cuidado também por essas situações, por essas relações. Só que, tudo bem, a fantasia é um campo que eu acho extremamente importante. Acho que nós vivemos na medida que nós podemos fantasiar nossa existência. O direito à fantasia, o direito ao sonho, o direito a poder ser quem a gente é dentro da nossa imaginação não deveria ser negado. O colonialismo tenta, né, como Caro de Paula, que fez o prefácio do meu livro, que eu amo, ele vai dizer que existem sonhos que a gente sonha fora do sono. E esses sonhos fora do sono, o colonialismo tenta destruir, tenta reprimir, tenta quebrar. Isso também é nossa fantasia, de poder prospectar, poder imaginar, projetar futuros de outros mundos possíveis. Então, fantasiar é uma coisa que está feita, assim, a gente vai fantasiar mesmo. Só que qual que é o ponto, né? É compreender qual que é a separação entre o que é a fantasia e o que é o real. Mas o que é a fantasia, no sentido não do que ela também não seja real, a fantasia também é real, mas a fantasia no sentido do que o que dessa fantasia tem elementos concretos de realização. E como que essa realização ela vai acontecer sem que a gente destrua outras realizações e outras fantasias. A gente se constrói a partir de outras pessoas, a gente se produz a partir de outras pessoas, né? Nós somos seres humanos, pessoas, criaturinhas, embora eu tenha gostado cada vez menos do nome humano,
mas nós somos criaturas a partir de outras pessoas também. E aí a gente corre um sério risco de projetar. Um risco de projetar naquela pessoa o que a gente quer que ela seja. E aí, esse momento é quando a nossa fantasia migra do campo da fantasia, do simbólico, da construção dos sonhos, e aí a gente joga naquela outra pessoa quase que uma necessidade de que ela corresponda a isso. E aí, se ela não corresponde, aquela pessoa já não serve, aquela pessoa já é diferente demais, as diferenças já são diferenças que se tornam praticamente ameaças, né? Isso é uma coisa que eu tenho observado também. As diferenças, elas não são mais convivíveis em alguns contextos. E às vezes não tem nenhum grande empenho de entender primeiro que diferença é essa. As pessoas se armam, se instrumentalizam, se produzem, né? No todo um campo que é muito mais baseado em uma defesa contra o diferente do que uma compreensão. E às vezes essa própria defesa ela é sublimada ou então ela é deslocada, denegada para um lugar que na verdade não fala sobre, que a pessoa acha que não fala sobre, né? Então assim, ela é deslocada no sentido de que em vez da pessoa olhar para aquele objeto como um objeto que está querendo conter conversa, conter uma ideia, uma inclusão no assunto, na vivência, desloca aquilo tudo para como se a pessoa estivesse fazendo um ataque ao revelar suas necessidades. Sublima no sentido de que se transforma numa outra coisa, né? A pessoa pega todos os seus aprendizados e em vez de colocar essa conversa que está sendo feita para mostrar as experiências, ela transforma tudo aquilo num grande jogo de provas. Eu vou falar para que a pessoa entenda que eu a amo, mas ela tem que adivinhar o que eu estou dizendo, e se ela não pegar tudo que eu estou falando, ela não está provando que gosta de mim, né? Que quer estar comigo. E óbvio que se as diferenças não são entendidas como diferenças, questões de neurodivergência, questão de história de vida, questão de compreensão da cosmogonia, cosmologia do mundo, compreensões sobre corpo, compreensões também sobre transição de gênero, sobre gênero, identidade, sexualidade. Se essas coisas não são entendidas, elas vão ser deslocadas para um outro campo de interpretação. E aí a diferença vira ameaça. E é uma denegação porque é isso, né? Se nega que a coisa está acontecendo bem ali para conseguir conviver com ela. Então são tantas coisinhas envolvidas nesse campo que a gente está falando sobre fantasiar a relação, porque a fantasia, de novo, ela é importantíssima. A fantasia, ela é necessária, ela cabe no processo, né? Ela cabe na nossa maneira de pensar a vida, ela cabe no modo como a gente quer existir. A gente precisa da fantasia, a gente precisa fantasiar a nossa vivência para que a gente consiga ser, consiga estar. Quem não fantasia morre. É isso que eu imagino, sabe? E para pensar como que essas coisas se dão. E aí nesse campo, uma das coisas que as relações também pedem, elas quase que exigem, é que a gente consiga produzir confiança. Não existe relação que se construa se não houver alguma confiança. E aqui eu estou falando de uma relação afetiva de aproximação, de manutenção produtiva, de afeto, que não seja um afeto destrutivo, né? Eu já falei que afeto não é só coisa boa, não. Relacionamento não é só uma coisa boa, não. Existem vários tipos de relação e de afeto. Mas aqui eu tô falando de um lugar que produz dengo, que produz carinho, que produz acolhimento e aconchego. É sobre isso que eu tô falando, sabe? E aí o que acontece é que a gente esquece nessa produção da outra pessoa, do outro, que existe uma pessoa ali que tem o direito à opacidade dela. E opacidade no sentido Glissant mesmo, de Édouard Glissant, que é pra gente pensar que a gente não tem que querer que pessoas sejam transparentes, porque a transparência, ela representa, em outros termos, a falta profunda de confiança. A gente transforma o relacionamento, a vida, a história em um grande confessionário, e nesse confessionário eu quero tudo que a pessoa tem. Eu quero saber tudo que a pessoa sente, eu quero saber se ela tá me amando, quero saber se ela tá comigo, quero saber se ela realmente quer ficar comigo.
E assim, nós, pessoas negras, a gente vem de um histórico muito grande de abandonos, de rejeições, de preterimentos, de invisibilização, e eu entendo muito bem quando pessoas negras precisam dessas afirmações. A gente, né, nessa sociedade branca, nessa sociedade cisgênera, ter essas afirmações, às vezes, é o que a gente precisa para dar um carinho pra gente. Mas temos que tomar cuidado também de não pensar que essas afirmações elas devam funcionar como um processo confessionário, como um processo de transparência a qualquer custo. E eu falo isso porque a transparência é esse lugar onde quer te higienizar em todos os graus para que seja fácil olhar para você e saber se você ama ou não. Olhar para você e saber se você está presente ou não, se você quer ou não estar com aquela relação. E isso pode chegar num grau de adoecimento, porque a relação ela começa a ser produzida só na ordem do processo de transparência. E a gente para de acreditar no amor, no afeto, no desejo. A gente para de acreditar que a gente fica nesse modo de relacionamento porque a gente quer que a pessoa seja ela, mas a gente começa a higienizar. Quem é que topa a outra pessoa, né, porque ela é o que ela pode ser? Né? Foi uma frase que eu pensei esses dias e que em algum momento talvez eu poste nas redes, que é: quando você se escolhe, quem fica com você? Quem fica quando você se escolhe? Quando você escolhe manter a sua integridade, a sua opacidade, quem que fica? Porque a opacidade é isso, a pessoa vai se revelando e ela vai revelar coisas que a gente não vai saber tudo, ela vai revelar coisas que a gente não vai entender, mas que ali a gente constrói a confiança. Confiar vem desse lugar de fiar com, tecer uma vida, tecer uma relação, tecer um tecido do afeto junto com a outra pessoa, não sozinha. Não fazendo só no nosso canto, isoladamente, mas tecer junto com as pessoas que constroem a nossa rede. Isso é confiar. Como a gente constrói uma relação se não tiver confiança? E é a partir disso que também a gente pensa que às vezes a gente constrói uma rede, a gente constrói um tecido com a pessoa e aquele relacionamento de repente não prossegue, vai para outros caminhos e se dá de outras formas, né? A vida tem vários percursos e às vezes aquela relação ela não existe mais, ela acaba, às vezes ela vai acabar, toda relação pode acabar. E a gente pega e joga o tecido fora, a gente rasga, a gente destrói, a gente quer porque quer transformar em passado qualquer experiência afetiva que não se sustenta ao longo do tempo e que não é para sempre. Ou seja, a gente aprende o tempo todo nesse fazer monogâmico da vida que ou a coisa se mantém para sempre até que a morte o separe, não fala a morte do quê, né? Mas até que a morte o separe, felizes para sempre. E a gente esquece que é uma parte da construção, a gente vai construindo na nossa vida afetiva, no nosso fazer afetivo, uma grande colcha de retalhos, uma grande colcha de tecidos que são tecidos em conjunto. A gente vai trazendo experiência da vida, por onde a gente passa, o que a gente constrói, o que a gente faz. E isso é viver, isso é construir subjetividade. E aí a gente fica nesse processo de que o afeto ele tem que morrer, tem que virar passado, tem que ser morto para se transformar em passado. Você tem que recortar a sua colcha de retalho para que ela vire passado. E aí você nunca vai ter uma colcha coberta que te envolva. Você vai precisar o tempo todo, quando encontrar alguém, fazer desse alguém a sua colcha inteira. Quando a gente não aprende a transformar as confianças criadas ao longo da nossa trajetória em retalhos da nossa grande colcha da subjetividade, o que a gente faz, no final das contas, é nunca ter pano suficiente para se cobrir. E como a gente nunca tem pano suficiente para se cobrir, quando chega alguém, a gente quer que esse alguém seja o nosso pano para cobrir o corpo inteiro, com todas as possibilidades. E o pior, se esse alguém chega com a colcha de retalhos construída, desenhada, bonita, a gente acha que essa pessoa tem a obrigação de nos cobrir com a colcha dela, porque isso é amor, isso é afeto. E aí a gente acaba querendo que aquela pessoa seja tudo pra gente, só que a gente não é o que a gente precisa ser pra gente. Como que isso vai dar certo?
Como que essa coisa vai acontecer se não tem um espaço do não dito, se não tem um espaço da opacidade, se não tem um espaço de nada, tem só o espaço da demanda e do dever. O amor romântico é baseado em dever. Então pensar que o fim de uma relação não apaga o que existiu, não precisa cortar tudo que existiu. As memórias, elas não precisam ser apagadas para doer menos. A gente pode aprender, e aí exige toda uma vivência nossa, né? Eu tô nesse processo, nem sei se um dia eu chegarei lá com a qualidade que eu gostaria, mas não precisa apagar as coisas que a gente viveu. Eu sou muito a pessoa da memória. Eu gosto de guardar memórias de pessoas, de coisas, de espaços, de experiências, para que essas memórias me mostrem o que eu fiz, como que eu vivi. Vocês sabem, né? Eu fui casada por 7 anos, convivi com a pessoa por 9 anos. O nosso casamento foi um momento muito especial para mim. Eu queria muito que ele tivesse acontecido e ele aconteceu. A cerimônia, a festa e as experiências que nós tivemos também. Eu tenho até hoje o álbum de casamento, porque eu queria muito que fosse um álbum de casamento bonito, capa dura, metalizado, espelhado e tal. E é um álbum que eu acho lindo. Eu não nutro mais um amor por aquela pessoa. Tem algum tipo de afeto, né? Porque afeto também é memória, memória também é afeto. Mas eu tenho ali comigo, eu tenho aqui comigo o meu álbum de casamento, eu tenho as fotos, eu tenho o DVD, o Google Fotos tem as fotos ali guardadas, né? A gente tem experiências, eu tenho coisas que era da minha casa com essa pessoa que está comigo até hoje, eletrodomésticos, até mesmo tecidos, panos, utensílios de cozinha que usava junto com essa pessoa, que eu tenho até hoje. E eu vou dando novos sentidos para isso, novos usos da memória afetiva, sem ter que me prender no que eu vivi, porque já está totalmente ressignificado ou bem ressignificado, mas também sem precisar excluir, sem precisar apagar, sem ter que transformar isso numa destruição completa, né? O afeto, ele pode se transformar, ele não precisa ser destruído, ele pode ser reelaborado, reposicionado na nossa vida. Eu falo isso em relação ao meu casamento, por exemplo, que eu tenho convicção de que eu amei a pessoa com quem eu me casei. Eu amei, eu vivi coisas muito boas, mas nesse momento, essa pessoa não representa mais um lugar de amor, de afeto, do jeito que representava. É uma memória, é uma existência, é uma vida, não mantenho o contato, não tenho interesse de ter o contato também, mas tá na história. Amei o que eu vivi, mas eu me amo mais. E me amo mais ainda agora, entende? Então é importante a gente também se escutar nesse processo, se acolher nesse processo. É importante a gente perceber que quando o nosso corpo dá sinal de certas coisas que elas não estão se sustentando, tá tudo bem entender que acabou. É doloroso, é custoso, muitas vezes, eu sei, né? Mas a gente precisa assumir em algum momento que acabou. É uma ética, sabe? Entre aspas, assim, né? É uma ética de autocuidado que não é narcisismo. Não é narcisismo quando a gente olha para a nossa vivência e fala, acho que eu preciso dar mais atenção para mim. Eu preciso olhar mais para mim. Isso daí, na verdade, é acolher a própria polivalência, acolher a dor, o sofrimento, as frustrações, porque é isso também, né? A gente se frustra muito com as nossas escolhas, com as nossas projeções sobre aquela pessoa, sobre aquela relação. E eu já me frustrei e me frustro, assim, várias vezes na vida, porque eu tenho expectativa em relação a algo que eu quero viver. Eu tenho expectativa em relação a coisas que eu quero construir. Mas eu sei também que essas expectativas, elas são minhas. Não é dever de ninguém realizar minha expectativa, mas também não vai prometer que você vai me ajudar nessa caminhada, né? Se você falar tamo juntas, vamos ter que estar juntas. Mas até aí, a gente sabe que pessoas têm limites, nós temos limites. E lidar com essas frustrações, sem ter que transformar tudo isso em guerra. Ó, passando carros aí na rua. Sem ter que transformar tudo isso em guerra, em destruição, em algo que vai ter que ser necessariamente uma coisa que nos faz mal. Se não te faz bem, não fica não. Não fica não. Vai, deixa ir, vai embora, se afaste.
Não fique não, porque às vezes a gente vai ficando nessa relação, ficando, mesmo quando não nos faz bem, mesmo quando não faz a outra pessoa bem, mesmo quando a gente já percebeu que a incompatibilidade é muito maior do que o desejo de permanência. E eu tenho um episódio aqui no podcast sobre incompatibilidades, dá uma olhada lá. E às vezes a incompatibilidade é tão grande que a gente simplesmente acaba adoecendo, criando sofrimentos em cima de uma coisa que não precisava disso. E é aí que entra uma coisa que eu quero muito falar para vocês, né? A gente está falando de que afeto, amar, é deixar ir também, mas às vezes a gente finge que deixa ir. E a gente finge deixar ir a partir de uma emoção, do ódio, da raiva. A raiva e esse ódio que se misturam, né? A raiva como esse algo mais explosivo e o ódio como essa combustão contínua e constante. Eu entendo assim, pelo menos, né, que a raiva é algo que é uma manifestação mais intensa e às vezes ela tem uma duração menor. O ódio seria tipo uma raiva estendida, algo que vai tendo uma combustão contínua, é uma fogueira. Então a raiva é uma bombinha, ou uma bomba gigante nuclear, mas o ódio é uma fogueira, é uma labareda, sabe? O ódio é a lava do vulcão, é o próprio vulcão, e a raiva é aquelas erupções que dá de vez em quando. E às vezes a gente acha que tá distanciando a pessoa da gente, mas o que a gente está fazendo ao manter a raiva e o ódio é manter a pessoa com a gente. Não é sobre moralizar a raiva, né? Dizer que a raiva é boa ou que a raiva é ruim. Porque eu acho que não faz sentido a gente ficar trabalhando nessas dicotomias. Mas é sobre a gente pensar a raiva, como eu falo isso num outro episódio aqui, que é sobre quem define quanto vale os seus valores. É sobre a gente pensar, na verdade, que a raiva, ela funciona como uma manutenção também. Uma pessoa que ela deixou de nos afetar, uma pessoa que já não significa coisa alguma pra gente, ela ocupa o espaço da indiferença, né, na nossa vida. Ela é indiferente no sentido de que ela afeta pouco. A existência de uma pessoa que a gente não conhece afeta pouco a nossa vida conscientemente. Entenda isso, né? Nas nossas relações pessoais e tal, no sentido de nos tocar conscientemente. Quando a gente tá numa vivência relacional onde aquela pessoa que passou por nós, que construiu parte da nossa colcha de retalhos e tudo mais, e aí a gente acaba olhando para aquela pessoa depois de um tempo, construindo um lugar de raiva, às vezes eu sinto que essa pessoa está sendo mantida perto. E aí tem vários desdobramentos a partir daqui, né, que poderia sim ser uma relação onde a pessoa foi canalha, foi estúpida, foi realmente violenta com a gente, foi uma pessoa realmente assim desprezível. E essa pessoa nos deixou muito ódio, muita raiva, porque ela continua nos afetando. Não é que a raiva ela é um desejo de manutenção de proximidade porque a gente quer aquela pessoa com a gente. Não, é porque aquela pessoa ainda nos afeta. E aí a raiva que a gente aprende socialmente que é uma negativação do afeto e uma rejeição do afeto, na verdade ela aproxima aquele afeto de quem a gente tá, de quem a gente é, do que a gente pensa. E nutrir a raiva, nutrir o ódio por alguém, é de alguma forma nutrir essa proximidade que ainda nos informa. Essa proximidade, ela não é que ela qualifica a coisa, mas ela informa que essa pessoa ainda nos afeta. A raiva, ela atua não necessariamente como uma separação, mas como uma linha tênue de contato. E o ódio, né, essa coisa mais profunda, contínua, ela é um afeto quente. Ele nasce porque a gente ainda está na borda do vínculo. Aquele vínculo não foi quebrado a ponto de ser indiferente, né? E a raiva é frequentemente o último gesto para se fazer vista antes de ir, ou antes de desistir ir. As aproximações que queimam, mas ainda que aponta para uma comunicação que não aconteceu, que é a comunicação do fim completo. Então, às vezes, esse lugar da raiva, né, que é para a gente poder ser percebida, poder notar a relação, ou então que a relação está se dizendo, olha, ainda está sendo uma afetação. Essa relação ainda está produzindo afetação, está produzindo afeto. E, de novo, afeto não é uma coisa necessariamente boa, positiva, etc. Mas ela está informando que está ali. E aí essas raivas,
elas vão sendo construídas nesse primeiro momento de análise como uma coisa que está informando, essa coisa não acabou, isso não passou. Quantas relações você já terminou ao longo da sua vida que hoje não te importam, não te afetam, não te causa nenhum tipo de sentimento? Você lembra e fala, tá, passou por aqui esse negócio, essa pessoa, esse contexto. Mas quantas outras que nunca vão se repetir, que talvez nunca vão se aproximar, que nunca vão ter um contato físico, presencial e contextual de novo, mas que quando você lembra disso, você lembra com raiva, com rancor, com um sentimento que tem viva as chamas daquilo que aconteceu, seja por ódio, seja por desapontamento, qualquer coisa. É isso, sabe? A raiva coloca isso nesse lugar. Só que também tem um outro papel da raiva nas relações, e isso o amor romântico ensina o tempo todo. O amor romântico vai nos ensinar que a raiva é uma coisa que também é um sinal de que é a partir dela que as relações têm que ser encerradas. É a partir da raiva que isso vai sinalizar que a relação não pode funcionar. E muitas pessoas acreditam que o relacionamento onde tem carinho, onde tem cuidado, onde tem vontade de estar perto é suficiente para ser mantido. Muita gente, pior ainda que isso, vai acreditar que o amor é suficiente, que basta amar para que aquela relação se mantenha. E eu já disse várias vezes e repito, amor não é suficiente. O amor não é suficiente para manter vínculos, não é suficiente para manter relação. Esses afetos amorosos podem ser importantes para muita coisa, mas ele não é suficiente, entende? Ser importante é diferente de ser suficiente. E ser suficiente, eu estou falando de que o afeto, o amor, ele não dá conta de desigualdades sociais, ele não dá conta de desigualdades dentro da relação. O amor e o afeto na sua relação não vai te proteger de violência. O amor e o afeto na sua relação não vai te proteger de transfobia, de racismo, de capacitismo, de agressão física, verbal, emocional, psicológica. O amor, quando colocado como esse grande lugar de significado da relação, ele coloca a gente em risco quando ele é colocado como a única coisa que importa. Ai, mas eu amo tanto essa pessoa. Ai, mas a gente se ama tanto há tantos anos. Vamos tentar. E aí a gente vai tentando. E quanto mais tenta, mais a ferida se abre, mais o sangue escorre, mais a dor aumenta. E de novo, o amor tá lá. E ele não tá dando conta nem de suturar uma ferida. Ele não dá conta nem de passar a dor da ferida. Ele não dá conta. Agora sim, o amor ele pode ser importante, o afeto pode ser importante para que a gente produza o cuidado, produza a presença, produza o desejo. Mas vamos entender, não é suficiente. E é nessa hora que algumas pessoas vão acreditar que porque tem o amor, a relação ainda tem esperança. Ela coloca o amor quase como que um convocativo da esperança. E aí, para dizer que a relação acabou, tem que acabar o amor. E aí a gente acha que o contrário de amor é ódio, né? A gente trabalhando nessas dicotomias ocidentais, acha que o contrário de amor é ódio. Então, quando tira o amor, fica o ódio. Na verdade, quando a gente tira o amor, fica indiferença, sabe? Não fica ódio necessariamente. Pode ser que fique, mas não quer dizer nada, porque a gente pode amar e odiar a mesma pessoa. No cérebro, regiões como o putamen e algumas partes da ínsula também processam amor. O córtex também, tem uma região do córtex também que processa amor. E raiva na mesma região, gente. Amor e raiva têm expressões muito parecidas, né? Se eu fosse uma pessoa que falasse sobre vibração, eu não falo isso, né? Mas se eu fosse essa pessoa, eu usaria essa metáfora para dizer que o amor e o ódio vibram em frequências muito parecidas. O que vai dizer o que é amor e o que é ódio é o significado que a gente dá para essa coisa. É o significado social que a gente dá para isso. Às vezes o que as pessoas chamam de amor, outras vão chamar de ódio. Tem gente que chama de amor o fato de ter mandado um filho para ser sacrificado e torturado no mundo. Eu vou falar que isso é um pouco de ódio, masoquismo, sadismo e uma série de coisas, né? Então, vamos pensar nisso. E aí, quando a gente acredita que o amor é suficiente, que quem ama tudo suporta, a gente começa a acreditar também que a relação só pode acabar quando tudo isso acabar. E aí,
O indicador de que acabou o amor é quando o ódio está presente. E aí isso é trágico. É trágico a gente esperar que as coisas virem ódio para que elas acabem. Porque a gente chega em uma violência tão grande, tão profunda, e a gente perde aquela sensibilidade de não prolongar dores que são evitáveis. A gente aprende a validar só uma saída quando ela é destrutiva, explosiva, quando ela nos fere, quando ela nos machuca, quando ela se transforma num ódio que corrói, que queima a nossa pele, a nossa alma, o nosso desejo. O colonialismo afetivo nos educou nessa gramática de que amar é aguentar, tolerar, insistir, permanecer. E aí ensinou também que se isso tudo não for possível e se você chegar no seu limite e isso não for possível, queima tudo. Destrói com muito ódio, muita raiva, porque o ódio e a raiva te ajudam a romper vínculos até mais rápido. Só que não é uma ruptura real, é uma ruptura fictícia. Quantas vezes a gente começa a romper certos vínculos e criar contextos, fantasiar, né? Fantasia de novo. Fantasiar contextos para produzir raiva daquela pessoa. Então a gente começa a olhar só os defeitos da pessoa, que sempre estiveram ali. Mas que uma hora o amor passava pano e agora o amor ele passa álcool para atacar fogo e vira ódio. Nesse sentido de que, né? Nessa lógica de que amor é o contrário de ódio. Eu já falei que não é. E aí a grande coisa é essa. Eu já vi muita gente aconselhando, aconselhando outras pessoas, né? Olha pra lá, olha pros problemas, ó, foca nos defeitos, foca em tudo que a pessoa te fez de mal. Esqueçam a relação sabendo tudo que a pessoa te fez de mal. E eu falo, gente, isso não vai afastar o objeto. A gente precisa olhar para a relação sabendo o que na relação não funcionou. Lembrar sempre o motivo daquela relação chegar onde ela chegou, pelas dinâmicas, pelo que foi instituído, pelo que não foi feito, pelo que foi falado, pelo que não foi falado, pelas coisas que são incompatíveis. Olha para isso. E é isso que vai nos mostrar, em alguma instância, eu imagino, por que a relação chegou onde chegou. Então, a gente precisa recusar essa espera, né, de que as coisas virem ódio. O amor ele pode terminar antes de virar ressentimento. Encerrar ciclos também é um ato de cuidado. Permanecer em ciclos por conta de memórias boas é um risco muito grande. É um risco muito grande que a gente constrói na nossa vivência e que, assim, pode ser muito destrutivo, pode ser muito afetador, no sentido de que a nossa vivência vai cair num lugar tão doloroso, sabe? Tão doloroso. E pensa aí, né, gente? Pensa aí comigo, quais são os momentos da nossa vivência que a gente precisa significar tudo como ódio para poder dar conta. Não precisa. O ódio ele vai estar ali, ele vai existir, ele vai atuar, mas a gente tem que saber também que lugar que ele ocupa. Como eu disse, o afeto ele não precisa ser destruído porque aquela relação acabou. Ele não precisa ser destruído para que a gente possa falar assim, isso aqui foi encerrado, esse ciclo. A gente pode manter as memórias e aprender a lidar com isso é uma questão de saúde mental também. E nesse momento, é tão triste essas coisas, né? Que às vezes tem pessoas que por raiva, por ódio, por um amor que é colocado acima de tudo, essas pessoas querem marcar a nossa vivência, elas querem estar presente com a gente o tempo todo. E tem gente que precisa ferir para deixar uma marca. Uma cicatriz como uma lembrança de uma vivência, de uma violência ali, né? E pensar nessas questões da carência, da insegurança. Sabe aquela frase que a gente escuta? Que falem bem ou falem mal, mas falem de mim? E eu acho que ela tem algumas raízes nesses campos também, né? Tem pessoas que, em vez de assumir a fragilidade, em vez de assumir a insegurança, assumir as incompetências, as impossibilidades de realização de uma fantasia, elas vão preferir marcar o outro e o outro com dor para garantir presença. Elas vão precisar marcar a relação com sofrimento para garantir presença. Você está entendendo? E aí, é muito triste esse negócio de que algumas pessoas vão fazer da ferida uma tentativa daquela continuidade, sabe? Quando falta aquela força, aquela intenção de revelar mesmo o que existe, como que a relação se dá, o que pode ser informado, quando falta
esse aparato, né, esse repertório, quando falta aquelas condições da gente poder expressar o que a gente sente, algumas pessoas vão partir para o lado da ferida. Eu vou fazer você lembrar de mim, eu vou fazer você nunca se esquecer do que eu significo para você. E aí a pessoa fala coisas que te ferem. Eu tô cansada de ouvir pessoas falando coisas que me ferem, pessoas que são violentas comigo na palavra, porque tá irritada, tá com raiva, tá explodindo, tá explosiva, e a pessoa fala o que quer, sabe? Fala assim, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de atenção, e fala o que pensa, começa a te xingar, começa a te ofender, sem preocupação, e depois finge que nada aconteceu. E eu não esqueço muito não, minha memória é boa. Às vezes eu só finjo que tô lidando com aquilo de boa porque eu quero sair desse espaço. E as pessoas fazem questão de colocar essa violência, né, nesse lugar. E é aquela coisa, se eu não posso ser lembrado pelo afeto, eu serei lembrado pela dor, sendo que a dor também é o afeto. A gente não precisa, sabe? A gente não precisa ferir a outra pessoa para garantir um lugar na mente dela. Isso aí é uma tática muito colonialista. A gente precisa se colocar no lugar de alguém que não precisa produzir cicatriz para ser memória. E às vezes a gente vai deixar cicatrizes sim, né? Não é sobre romantizar isso também. A gente vai deixar cicatrizes, mas é sobre a gente não querer deixar cicatrizes como uma prova de que eu passei por ali. Então, se a gente está falando de amor, de deixar ir, a gente também tem que falar quais são os modos que a gente costuma fazer isso acontecer. Quais são os modos que a gente costuma fazer essas coisas se produzirem, né? O fim não precisa ser um fim de violência sempre. O que faz um término ser sofrimento, às vezes, são aquelas expectativas que, embora tenham o direito à opacidade, são expectativas muito importantes que não foram informadas. Como que a gente vai querer que outra pessoa saiba das nossas expectativas se a gente só fantasia ela com a gente, né? As fugas das conversas difíceis, aqueles silêncios, né? Tratamento de silêncio. Tem uma coisa que é muito forte, muito ruim, que não é bom a gente usar, que é o tratamento de silêncio. Sabe, tratamento de silêncio que as pessoas utilizam quando não querem participar daquela conversa, mas querem te punir. E aí elas te punem com o silêncio, sem dizer o que está sentindo, sem dizer o que quer falar, sem dizer o que pode ser dito. Então, um término ele pode ter na sua produção uma comunicação aberta, transparente não, mas opaca. Uma comunicação aberta, transparente não, mas com intenção. Transparente não, mas com vontade de saber. Não é sobre ter que saber, é sobre ter vontade de comunicar isso. A comunicação, a nomeação do que se perdeu e do que se ganha ao se encerrar uma relação. Nem toda relação precisa acabar para ser desfeita para sempre. A gente pode reposicionar as nossas relações. O lugar da amizade, sabe? Eu vou falar isso em outro momento, mas a amizade é um lugar tão bonito e às vezes as pessoas destroem tudo. Absolutamente tudo. Pega aquele tecido que foi confiado e joga esse tecido no fogo e queima. É uma coisa do fogo mesmo, da queimada, da destruição, de transformar em cinzas toda uma vivência porque a pessoa não quer lidar, porque a pessoa não sabe lidar, porque a pessoa não tem repertório, porque a pessoa não tem vontade. O que a gente faz com isso? O que a gente faz quando a gente transforma isso? Essas feridas, né, em cicatrizes, quando a gente se silencia nesse lugar tão profundo. É interessante, né, eu gosto de pensar nisso, como que a gente às vezes dentro de uma relação também, a gente não sabendo comunicar, a gente começa a fazer aquelas coisinhas sutis, aquelas violências brandas, se é que existe isso, né, como eu falei, omissão, silêncio, aqueles sumiços, aqueles distanciamentos, aquelas coisas que são pautadas numa coisa que pode ser muito fruto da insegurança da pessoa, mas que em vários momentos também é uma estratégia de afeto que aquela pessoa tem. É uma política afetiva que aquela pessoa tem para lidar com a vida e ela aplica isso para todo mundo, né? Afeto, gente, é uma coisa muito grande. E as pessoas
às vezes não aprendem a ler a gente, né? Não vamos falar as pessoas como se eu não fosse uma pessoa que está dentro desse sistema, né? Eu tô dentro do sistema e eu também sou afetada por esse sistema. E é aí que eu falo, a gente topar com a vulnerabilidade não é fácil. Não é fácil. E aí, eu quero falar sobre isso também, né? A vulnerabilidade não é fácil ser uma pessoa vulnerável. Essa vulnerabilidade que é a gente se colocar em contato com a vida para sentir a vida, às vezes nos coloca em dilemas, né? Eu brinco assim que existe o dilema da vulnerabilidade, que é ou você, que é um corpo senciente, né? Um corpo que sente as coisas, ou você se veste de armaduras muito grossas, armaduras fortes e rígidas, e essa armadura ela protege a sua pele pelas frestas, pelo tecido inteiro, ela te guarda, ela te assegura de que o que está lá fora não vai chegar em você, não vai te ferir, não vai te machucar, e aí você se arma com tudo isso para se proteger do mundo, e às vezes a gente faz isso por necessidade, ou a gente vive o outro lado, que é se desarmar, não usar armaduras, e aí a gente fica vulnerável e suscetível a tudo isso, né? A esses espaços que podem nos ferir, nos rasgar, nos cortar, nos fazer sangrar. Eu tenho apostado na questão de que é sobre a gente encontrar espaços onde a gente possa se desarmar sem medo que aquele espaço vai nos ferir. Como eu disse, não tem muito tempo, em algum lugar da internet, ser amade é não viver com o medo constante de que te expulsem do colo. Nesse sentido, né, a vulnerabilidade, que é esse se desarmar, se colocar diante de uma situação sem as armaduras, com seu corpo na cena, com seu desejo, com a sua fragilidade, é se colocar nesse lugar para viver. Mas o bom é que seria assim se a gente não precisasse ficar o tempo todo com medo de perder aquele colo, com medo de perder aquela segurança, com medo de que a pessoa nos machuque, nos firam, nos sangrem, né? Pessoas trans e pessoas não heterossexuais, pessoas negras, indígenas, pessoas gordas, pessoas freaks, pessoas com deficiências e muitas outras pessoas dentro de outros marcadores sociais vão experimentar dinâmicas e políticas afetivas que nem sempre ou até raramente se conectam com o modelo hegemônico de desejo, de amor, de vivência afetiva que o sistema social coloca. A raça afeta o afeto. O gênero afeta o afeto, a sexualidade, a corporeidade, a cognição afeta o afeto, porque o afeto não é universal, ele não é dividido em polos negativo e positivo, pelo contrário, como eu já disse, ele é polissêmico, ele é político, é uma ferramenta política de existência, de resistência, e aí as pessoas cisgêneras chegam nas pessoas trans esperando e demandando uma maneira afetiva de ser igual elas sempre conseguiram viver. E não é suficiente. Tem que entender o outro lado. As pessoas brancas com pessoas não brancas, pessoas sem deficiências com pessoas com deficiências, né? Pessoas neurotípicas e pessoas neurodivergentes. Como que a gente está lidando com isso? A gente está universalizando o afeto? Ser trans e negra, falando de mim, é experimentar no corpo o quanto que essas políticas são bem diversas. Muitas pessoas presumem o afeto como algo dado, ou como algo que ele é experimentado por todas as pessoas da mesma forma. Mas quando você é uma pessoa trans e uma pessoa negra, o seu corpo, né, a sua cor, sua expressão de gênero, o seu comportamento, ele chega antes de você. Ele chega antes do seu afeto ser anunciado, antes geralmente do nome ser colocado ali. Eu coloco isso sempre, né? As pessoas veem a minha imagem diante do social antes de saberem quem eu sou. E esse é um grande problema. As pessoas acham que eu sou a pessoa mais segura de mim, que eu sou forte, que eu sou firme, que eu sei tudo que eu quero, que eu sou decidida, que eu sei isso e aquilo, e que eu não sou frágil. E isso para mim é o maior ato de fragmentação de quem eu sou.
É o maior ato de me transformar num objeto, sabe? Um objeto sem sentimento, um objeto que não ama, que não sente, que não é nada, em nada. Me destitui desse lugar de ser alguma coisa e me transforma em nada, porque acha que eu sou forte o tempo todo, me transforma numa pedra, né? No nosso experimento do corpo e do afeto de formas diferentes, as dinâmicas sociais vão afetar o nosso afeto. Não é equivocado a gente dizer que potencialmente também a gente demonstra afeto, carinho, cuidado de maneiras diferentes. Quem é que escuta a gente? Quem que, né, se escutando a gente, tem disposição de compreender a gente pela chave da desobediência ao sistema? O constante abandono social, a prevalência da gente ser vista como fonte de passageira de desejo, né? As pessoas que olham para a gente apenas como sexo. A única coisa que a gente consegue ser para aquela pessoa é um corpo que precisa ter desempenho sexual constante, ritmado, que não pode não desejar. Um corpo que tem que corresponder à narrativa sexual hegemônica. Um corpo que tem que corresponder ao desejo, ao tesão que uma sociedade predispõe, um corpo que não pode falhar. É quase isso. Um corpo que não pode falhar. E além disso, ainda a gente é colocada como chaveirinho de desconstrução, assim como o sigilo, né, ao qual nossos corpos são posicionados para poderem serem amados. Isso aí pode produzir, geralmente produz, sentimentos de medo, de insegurança, de abandono, daquele colo que é totalmente instável. Coisas que eu considero extremamente angustiantes. É quando uma pessoa ela se torna um campo de imprevisibilidade constante. Todo mundo vai ser imprevisível de alguma forma. Mas tem pessoas que se produzem no lugar de imprevisibilidade constante, ao ponto da gente nunca saber o que a pessoa quer dizer quando ela fala que precisa conversar. O que aquela pessoa quer dizer quando a pessoa se afasta, quando a pessoa fica longe de você, quando a pessoa para de te responder, quando a pessoa demora muito para te responder. Você nunca sabe se a pessoa está ocupada demais, ou se a pessoa só não está querendo falar com você, ou se a pessoa está triste nas tristezas da própria pessoa, porque a pessoa meio que produz esse lugar totalmente da imprevisibilidade como ferramenta política afetiva. A imprevisibilidade para se tornar inacessível, né? E não é um medo premeditado quando a gente fala do medo do abandono, dessas inseguranças. Não é um medo premeditado, planejado, nem fixo. Mas ele está ali à espreita, pronto para ser aquela resposta imediata nos momentos de vulnerabilidade. Na hora que a gente se despir das nossas máscaras, das nossas ferramentas que a sociedade nos pede para colocar, porque se a gente não colocar, a gente leva tiro na rua, literalmente, dos olhares, das pessoas, da polícia, das coisas, das violências simbólicas, transfóbicas, racistas, capacitistas, gordofóbicas e tudo mais. E aí a gente faz isso com uma pessoa e essa pessoa não representa para a gente uma segurança. A gente precisa olhar para isso. Olha a moto. A gente precisa olhar para isso, sabe? Eu desejo muito, gente. Eu tenho um desejo muito grande de que eu e todas as pessoas que não são brancas, que são trans, que são neurodivergentes, que são freaks, que são pobres, que são gordas, todas aquelas que experimentam o corpo, o desejo e o afeto fora desse modelo humano de existência, que elas possam temer cada vez menos perder o colo que elas tanto querem. Eu desejo mesmo que a gente possa se deitar em colos que nos abriguem com o desejo de nos abrigar. E não de nos obrigar, que nos acolham, que não nos agridam por sermos quem nós somos, que a nossa diferença não seja colocada como um defeito, que é isso que muita gente faz, mesmo dizendo o contrário. As pessoas não assumem essa fala, mas elas colocam a gente como um defeito, esse defeito produzindo algo ruim nessas pessoas, mas a pessoa não quer falar por alguma razão de politicamente correto, mas é isso, sabe? Eu desejo que a gente não viva com o constante medo de perder aquele colo que nos abraça no caos, no terror da vida e da violência constante cotidiana. Eu desejo que a gente possa ter vontade de ficar. E aí, quando eu falo de monstruosidade, as pessoas também fazem uma leitura totalmente equivocada de mim. O que é um monstro, né, na sociedade? O monstro é essa criatura que a sociedade não compreende, que a medicina não compreende, que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria não entendem, e por não entenderem, transformam em algo abjeto, transformam em algo que não é desejável, algo que é ameaçador.
O monstro na leitura social, ele ameaça porque ele destrói o quê? Ele destrói a fantasia heteronormativa, a fantasia cisgênera, ele destrói a fantasia do humano ideal. E as pessoas acham que isso é sinônimo de força o tempo todo. Eu já falei muito, né, que esse é um comportamento que nos desumaniza, que me desumaniza. Mas nem humana eu sou, então não posso nem ser desumanizada. Para eu ser desumanizada, eu teria que ser humana primeiro. Mas eu não quero, deixo para quem gosta. Mas eu sou uma monstra. E as pessoas fazendo esse movimento de me colocar, porque é uma forma, né, de fazer isso, é de me colocar no altar, achando que eu sou forte, que eu não fraquejo, que eu não desanimo, que eu sei exatamente para onde eu tô indo, o que eu quero, que eu sou, tipo, a firmeza em pessoa. A pessoa ela me tira o direito de ser frágil. Ela me tira o direito de eu poder fracassar, de eu poder desistir, de eu poder falar, olha, eu não aguento, de eu poder pedir colo. As pessoas acham que a gente não pode fazer isso e não assumem que nos colocam nesse pedestal, que nos colocam nesse lugar de inatingível, achando que a gente vai dar conta, e na verdade a gente está querendo um cuidado, a gente está querendo uma presença, a gente está querendo um afeto, a gente está querendo vida, a gente está querendo... Não é muita coisa, na verdade é bastante coisa no sentido do significado, né? Mas a gente não está pedindo o mundo inteiro para aquela pessoa, a gente quer ser vista por inteira, a gente não quer ser reduzida há uma noção também que é meio paralela e dicotômica e até antagônica, como ou nós somos essas pessoas profundamente fortes que vão dar conta de tudo, ou nós somos essas pessoas que, por tanta coisa que o mundo nos fez, a gente tem um emocional destruído. É isso que as pessoas acham também, que ou nós somos a pessoa mais forte do mundo, que vamos dar conta de tudo e que por isso é objetiva demais, é forte demais, é racional demais. Eu canso de ouvir isso, de que eu sou muito objetiva, racional, que eu sei de tudo, do meu pragmatismo, e isso me coloca num pedestal, sabe? Isso me coloca num lugar como se eu realmente fosse essa pessoa racional o tempo todo. Uma coisa é pensar muito sobre a vida, e isso eu faço. Outra coisa é ser racional demais, porque quando fazem isso, tiram de mim a emoção. Tiram de mim o fato de que eu sou uma pessoa afetuosa, pro bem ou pro mal. De que eu sou uma pessoa que sente, que eu sou uma pessoa que sente tristeza, que eu sou uma pessoa que sente medo. E a pessoa me reduz a uma fragilidade, a uma fortaleza absoluta em um momento, e no outro momento, qualquer anúncio, e esse é o detalhe, né? Qualquer anúncio de fragilidade ou de vulnerabilidade, a pessoa já acha que a gente está pedindo demais. Quem que vai conseguir dar conta de cuidar de um monstro desse tamanho? Ai, você é muito traumatizada. Ai, você tá muito fechada. Você tá muito tímida. Você tá muito indisponível. Você tá muito um monte de coisa e a gente não tem nada mais. A gente é puro uma tacinha de cristal, parece, na mesma hora. Então é uma coisa muito paradoxal, né, e ambígua, o lugar que colocam essas monstruosidades do afeto que eu sou e que outras pessoas são, dizendo praticamente que ou você é um altar ou você é um tapete. Você nunca é uma pessoa, você nunca é um agente, você nunca é agente da sua escolha. E aí as pessoas colocam tudo esse lugar da invisibilidade, do silenciamento, de nos desconsiderar por completo. E aí as pessoas vão procurar nas suas narrativas pessoais todos os seus significados para nos destituir, né, do que a gente é, do que a gente pode ser. E aí eu já vi várias problemáticas. Desde a problemática de achar que nós somos fortalezas e achar que a gente vai dar conta de tudo, inclusive de ouvir todas as histórias que as pessoas querem nos contar, ou vai colocar a gente nesse lugar de uma fragilidade absurda e um corpo totalmente sem autonomia. E aí o erro mais comum em relações assim é quando a gente tenta proteger alguém inventando a fragilidade que essa pessoa não tem. E olhar pra gente só como pessoa durona, forte, rígida, firme, que sabe o que quer o tempo todo, também é um ato de nos desintegrar. É um ato também de nos apagar, de nos fragmentar, de nos tornar nada. Isso é violento. Isso é uma violência muito grande. E aí quando essas mesmas pessoas querem conversar e apontar nossas coisas, sempre atacam no mesmo lugar, com o mesmo sintoma. De que, você quer saber de tudo, porque você não pode errar, porque se falar que você tá errada, você fica assim, porque não pode discordar de você, e etc. E começa a chamar de arrogante, sabe? Começam a produzir violência sobre a gente.
e muitas violências sobre o que a gente está fazendo. Eu já falei várias vezes aqui, né, de que quando a gente se posiciona como corpos que desejam, como corpos que importam, como corpos que sentem, como corpos que são gente, as pessoas começam a questionar. Como eu já contei uma vez de uma pessoa que falou para mim que, nossa, o jeito que você ama e demanda amor é muito diferente de tudo que eu já vivi. E aí você vai perguntar para a pessoa se ela já amou, já se relacionou com a pessoa trans e negra, a pessoa nunca fez isso na vida dela. Já se relacionou com travesti? Não. Nem sabe o que é. E muitas pessoas cisgêneras, quando se relacionam com uma travesti, né, sejam homens ou mulheres, mas principalmente mulheres cisgêneras, quando se relacionam com uma travesti, acabam colocando essa travesti num lugar psíquico, simbólico, de homem na relação. Porque tem uma pessoa cis, uma mulher cis e uma travesti se relacionando. Essa mulher cis pode ser insegura, pode ter fragilidade, pode ser uma taça que quebra, pode ser uma pessoa que ali, né, pode se desmoronar, ela pode se quebrar. Porque socialmente é construída essa ficção do feminino como frágil, sensível, que eu não posso ouvir isso desse jeito, você tá me agredindo. E aí o outro lado, que é essa travesti, é colocado como aquela pessoa da rua, da encrenca, da briga, aquela pessoa que enfrenta, e a gente enfrenta mesmo. A gente não aceita que pisem na gente mais, não. Só que aí essa pessoa é convertida numa figura simbólica do masculino. Como? Não pensa, não é emocional, é muito racional, é um objeto fálico só para servir de sexo, é um objeto que está ali disponível o tempo todo só para resolver coisas. Não é colocado como objeto que pode sentir dor, que pode sofrer, que pode ser emocional, que pode ser sensível se quiser ser. Então existe todo um sexismo afetivo sobre essas monstruosidades, porque as pessoas aprendem tanto e querem tanto fugir, mas às vezes acabam afirmando o próprio cissexismo patriarcal nas relações quando a travesti é posicionada nesse lugar, sabe? Do homem na relação. E às vezes o próprio também transmasculino na relação com outra pessoa cis, por exemplo, com a mulher cis, vai ser aquela pessoa que vai ser considerada que, você não quer ser homem? Então dá conta. Você não é um homem? Eu te vejo como homem, então você tem que se comportar como homem. Aí você já não pode ser frágil, você não pode ser sensível também. Ou então, em casos de transfobia ainda mais fortes, as pessoas invalidam os sentimentos e os desejos dessas pessoas transmasculinas, porque veem ali, nesse outro modo de interpretar, vê aquele homem, aquele transmasculino, aquela pessoa que está ali como uma mulher, na ficção cissexista da sociedade. Então aquele homem trans, aquela pessoa transmasculina, qualquer coisinha que ela fizer, já remete aquela pessoa a uma mulher. Você tinha que ser, né? Você nasceu mulher mesmo, é assim mesmo. Assim como travestis, né? Você nasceu homem, é isso mesmo. É a socialização masculina, é a socialização feminina, que vai ser sempre chamada para conta, mesmo que nenhuma dessas palavras sejam ditas. Porque pessoas cisgêneras parece que só sabem amar pessoas cisgêneras e ainda assim amam mal, né? Se fazem isso entre si, imagina com outra subjetividade. Não enxergam a gente para um outro modo. Isso é problemático, né? A gente precisa pensar sobre esse lugar. Então, quando eu falo que eu sou uma monstra, eu estou justamente nesse momento dizendo: eu tenho limites. E eu vou defender os meus limites. Quando eu falo que eu sou uma monstra e que eu sou frágil, eu não estou dizendo também que a minha monstruosidade é ser forte, não. Eu estou dizendo que a minha monstruosidade é ser frágil. Eu sou frágil e reconheço tanto essa fragilidade, reconheço essa fragilidade com tanta força, que eu respeito a minha fragilidade, eu respeito a minha vulnerabilidade, admitindo limites, admitindo que eu não suporto tudo, colocando ali, dizendo: isso não me faz bem, não vou ficar, isso não me faz bem, eu não tenho como ser outra coisa que está me pedindo. Assumir os meus limites é o meu maior ato de cuidado e de autoafeto comigo mesma. Dizer: olha, eu entendo as questões, não está bom, eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria de fazer diferente, mas nesse momento eu não consigo. Eu não posso passar essa linha, porque se eu passar essa linha, eu me mutilo, eu me mato, eu me corto para caber, e isso não é afeto que eu quero construir para mim. Esse não é o afeto que eu quero deixar na minha vida. Essa não é a
coisa que eu quero colocar na minha caminhada. Eu quero me cuidar. Eu não quero insistir por quem não quer ficar, mas eu também não quero ficar só porque insistiram. É a dignidade, sabe? De aceitar o não querer da outra pessoa e aceitar o não poder que também é meu. O colonialismo afetivo, ele cria essa expectativa da conquista, da insistência, da performance, da persistência. É quase uma ética da reciprocidade que não é bem uma ética de reciprocidade, né? É quase uma ética da igualdade. O que eu te dou, você que tem que me devolver na mesma medida. Não, eu prefiro uma ética da reciprocidade que aquilo que não é mútuo, talvez não seja um cuidado. E ser mútuo não é ser igual. Permanência não é virtude quando isso custa a nossa própria vida, quando custa a nossa própria vida psicológica, psíquica. Não é virtude. E aí, nesses lugares, entram todo esse mito da relação afetivo-sexual, que também é um lugar onde corpos trans e negros são posicionados o tempo todo, que são corpos que vão servir apenas de prazer, de alimento do tesão, alimento da libido, alimento dessa centralidade onde ou é casal ou não é nada. Se você destitui o fazer sexual, não tem relação possível, você tem que sumir da vida da pessoa porque você não presta para mais nada. Mas é isso, a gente precisa desfazer esse campo e construir nesse lugar o lugar da amizade. Amizade como esse grande campo de atuação do afeto, como esse grande outro campo da nossa vivência da fragilidade, da nossa vivência emocional. É impressionante como a gente às vezes consegue ter muito mais intimidade vulnerável e abertura de conversas e falar o que a gente sente para uma pessoa com quem a gente não transa. Porque talvez esse medo de perder baseado na posse, né, nessa posse que o afeto sexual no Ocidente coloca, eu tenho um episódio aqui sobre culpa sexual, esse medo da posse, né, ser quebrada, faz a gente não falar tudo o que pensa porque não sabe como a pessoa vai reagir ou sabe que a pessoa vai reagir mal. Então, quando eu coloco esse convite, vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre a amizade, eu tô falando que a amizade, ela é potência. A amizade é aquilo que está antes e depois de um fim do relacionamento. A relação do formato afetivo sexual não precisa ser o fim da relação que a pessoa tem. Eu não quero mais relações que não tenham amizade. Não quero mais. Se eventualmente essas amizades transarem e etc, tá bom. Mas tem que ter amizade. E uma amizade construída com carinho, respeito, cuidado. Não quero mais aquelas relações que a gente tem que pisar em ovos, que a gente tem que pisar nas pessoas, sabe? Pra gente poder dar conta da vida. Eu quero poder construir. Eu quero poder ter o direito de ser quem eu sou. Quero poder ter o direito de amar, né? O direito de poder existir sendo eu, sendo monstra, sendo esquisita. Quero o direito de poder ser Andrione nas relações, independente do que isso custe, independente do que isso possa representar. Eu quero me escolher primeiro. Eu quero me escolher primeiro. Vivência, né, depois da tentativa de suicídio que eu tive há alguns anos, ela transformou radicalmente o meu jeito de estar no mundo. Eu sou outra pessoa, realmente. Morreu alguém ali naquele dia, alguém ficou ali naquele dia da minha tentativa, que quase aconteceu, quase deu certo. Mas alguém ficou ali e mudou radicalmente a pessoa que veio a partir dali, né? Transformou o modo como eu sinto afeto, como eu me afeto, mexeu nos meus desejos. A minha vivência como travesti ressignificou o sentido desse afeto e desse desejo. Hoje eu não me sinto, honestamente falando, profundamente desejada, salvo raríssimas exceções. Tudo bem, eu sinto que algumas pessoas desejam meu intelecto, desejam minhas conversas, desejam minha presença, na melhor das hipóteses desejam a minha amizade. Mas tem algum desejo que ele não é central, mas ele existe, que é o desejo sexual, né? O desejo pelo meu corpo, pela minha pessoa física, que eu sei que ele não é tudo,
Mas também sei que sexual não é sobre genital, né, gente? Por favor. Mas ainda é um marcador socialmente colocado, né? Que marca nossas relações. Mas isso aí é bem rarefeito. Ou só tem o desejo pela performance sexual, afetivo, sexual, genital, ou não tem, e isso é objetificante, né? Ou só tem desejos por outros que eu mencionei, mas eu quero ser esse conjunto, eu quero ser desejada nesse conjunto. E eu tenho aprendido a ser eu mesma, esse conjunto. Eu mesma tenho aprendido a modos de me afetar, de me amar. E eu amo o que eu sou a ponto de modificar o meu próprio corpo. Editar meus hormônios, hidratar minha pele, construir meus espaços de vida, de acolhimento, acolher minhas inúmeras falhas, acreditar em mim. Eu preciso acreditar em mim. Me amar na minha monstruosidade. Em resumo, o meu eu travesti, sabe? A minha travestilidade, ela tá em um outro lugar hoje. Eu não tenho mais medo do abandono. Eu tenho medo da presença que não acredita em quem eu sou. Eu não receio com tanto medo que as pessoas vão embora da minha vida. Elas podem escolher se ficam ou se vão. É com elas. Meu receio é que elas fiquem sem querer ficar. E ficando, que me percebam como eu sou. E meu medo é que elas não me percebam quem eu sou. Esse é o meu medo. Eu não tenho mais medo do abandono. Eu tenho medo de não ser vista quando a pessoa finge que está me vendo. Me entristece, sabe? Que ficam e as pessoas que ficam e que não sabem, não se esforçam, não se interessam por ler quem eu sou. Que permanecem ao meu lado, mas que duvidam profundamente que eu estou sendo eu. É difícil ser uma pessoa como eu nessa sociedade, tá? E só posso ser eu porque eu acredito em quem eu sou. Eu tô falando isso, gente, porque amar uma travesti, amar uma pessoa trans, não é da mesma forma que as pessoas cisgêneras estão aprendendo a amar entre si, não. E a gente aprende a perder tantas pessoas na vida, seja pessoas da nossa comunidade, perder pessoas para transfeminicídio, para feminicídio, para transassassinatos, para as drogas, para o mercado, para a polícia, perder para o suicídio. A gente está tão assim, infelizmente, habituados a essas perdas, que a gente para de perder o medo de perder. E a gente passa a ter medo de não ser vista, de ser colocada no porão, no baú, e ser tratada como uma coisa que não serve para mais nada. E é disso que eu falo, a minha monstruosidade é o meu orgulho. E eu não deixo que as pessoas me tratem como essa monstra do Ocidente. Eu sou uma outra monstra. Eu sou essa monstra do anticolonialismo. Eu sou essa monstra que quero ser percebida inteira. Não quero ser reduzida à fragilidade e nem a um pedestal. Eu quero que fiquem quem queira ficar. E é disso que eu tô falando, tá, gente? É disso que eu tô falando, pra gente produzir um lugar, produzir alegria, desejo, vontade. Então eu convido vocês que escutam aqui, não se obriguem a ficar onde não cabem e não queiram que as pessoas fiquem onde elas não cabem. É um convite para cada pessoa que está aqui ressignificar o perder, ressignificar tudo isso. Amar também é deixar ir. Não é porque a gente está desistindo da outra pessoa, mas porque a gente decidiu não desistir de quem a gente é. Amar é a gente saber que a pessoa possa construir um desejo por ela própria e não porque a gente está obrigando. Amor é fluxo, não é captura. Afeto é fluxo, não é captura. Acolher quem está vivendo um fim, uma transição, um quase fim, é acolher isso também. Me afetar nesse plano, né, simbólico do me amar, também é deixar ir aquela pessoa cisgênera que eu fui um dia. Isso é me amar. Deixar aquela pessoa ir, deixar chegar novas possibilidades, novos corpos, chegar peito, chegar perna, chegar bunda, chegar pele, chegar vida, tirar peito, tirar barba, colocar barba, né? Fazer essa produção do próprio corpo nessa vivência, aceitar o nosso corpo, a nossa intersexualidade para quem é uma pessoa intersexo, essa vivência desse corpo que é um corpo legítimo na vida, no afeto, no desejo, é a gente desistir do que fizeram sobre nós, é deixar ir aquilo que não é sobre a gente, não precisa ficar conosco o que não é sobre nós, é devolver o incômodo, devolver as coisas. A pessoa quer ir embora, a pessoa quer ir, vou deixar,
Ah, mas você podia pelo menos demonstrar interesse, né? Que a pessoa falou que quer ir embora, que quer terminar, e você não faz nenhum esforço para a pessoa ficar. Não faço. Não faço. Eu falo brincando, mas é óbvio que não é uma brincadeira, que eu não corro atrás nem de ônibus e nem de amor. E às vezes eu abro exceção pro ônibus, se eu estiver muito atrasada. Pro amor eu não quero fazer isso, eu não corro atrás de amor. E essa frase eu falo desde do final da minha adolescência, eu falo isso, porque é muito desgastante insistir por um amor que não quer ficar. É sofrido, eu já vi muitas violências domésticas por causa disso, na minha própria família, e eu decidi desde muito cedo não reproduzir isso. Quer ir? Ah, pois vá. Quando eu era casada e a pessoa falou que não queria mais, não insisti. A gente negocia, né? A gente conversa, a gente fala sobre modos de permanência e tal, possibilidades. Mas a partir do momento que a pessoa anuncia que realmente ela não quer estar, ela não vai estar, porque eu também não vou mais querer que ela fique. É sobre isso, sobre a gente assumir esse lugar da nossa construção do afeto, do desejo, do amor, sem ter que obrigar ninguém a ficar pra gente, nem com a gente. Amar também é deixar ir. Vocês estão ouvindo um barulho de serra no fundo, deixa ir também. Amar é deixar ir se a pessoa quiser ir. Esse é o maior ato que a gente pode fazer por quem nós somos. Não se prender a obrigatoriedades de manutenção de vínculo, de relação, e nada por isso, gente. Não fiquem onde não querem que você fique também. E vamos aprender a como olhar para isso, né? Como que a gente entende essas coisas na vida e a gente se escolhe. Eu desejo muito, muito que vocês se escolham a cada dia. Minha gente linda, então é isso. Minhas monstruosas, meus monstruoses, monstruosidades incríveis que aqui estão, é isso que eu queria falar com vocês. Quando eu penso nas relações, eu falo novamente, todas elas, não só as afetivos sexuais, eu percebo que boa parte do que a gente chama de amor, de amizade, de cuidado e etc., começa com a fantasia. A gente olha para o outro e antes mesmo de saber quem aquela pessoa é, a gente já começa a construir areia, pedra, cimento, mar, querosene, castelo, muro, chama. A gente começa a construir toda uma fantasia. A gente vai fazendo do outro matéria-prima da nossa esperança. E aí que moram um dos primeiros desafios, né, da nossa convivência com outras pessoas, que é toda forma de cuidado também é uma forma de poder. E poder, ele pode assumir vários lugares. Quando eu digo, eu quero te proteger, eu preciso me perguntar, te proteger de quê? Te proteger de quem? E com base em qual versão sua eu quero te proteger? Pra quê? Porque tem gente que cuida, sim, para aproximar, para mexer na feridinha, para colocar um curativo. Mas também tem gente que cuida para controlar, para moldar, para manter o outro e o outro naquele lugar confortável, onde a fantasia não é ameaçada. E as fantasias, quando elas não são revisitadas, elas vão virar muros onde antes só era campo, flores, plantas, natureza, jardim, vira muro. Proteção que aprisiona, sabe? Carinhos que ferem sem perceber. E acho que esse é um aprendizado que serve para todas as relações, não importa esse formato ou tipo. Amar alguém é arriscar ver essa pessoa além da história que nós escrevemos para essa pessoa. Amar alguém, ver esse alguém além da história que eu escrevi para ela, é o risco que a gente corre. Amar, se afetar, é sempre um risco. É aceitar que o outro tem força onde eu imaginei que era fragilidade, que tem autonomia onde eu supus que era só dependência, onde tem limites, onde eu projetei infinitude, onde eu projetei um campo sem cercado, às vezes a pessoa tem. E tem outra coisa que talvez seja bastante difícil. A gente precisa aprender a se responsabilizar pelo modo como a gente interpreta o silêncio da outra pessoa também. A gente joga muito com nossos desejos, experiências, crenças, mas a gente precisa respeitar isso.
Porque às vezes silêncio também não é sempre abandono, pode ser pausa, não é sempre um desamor, às vezes é um respiro. A gente também precisa aprender a comunicar isso, né? Nem toda pausa é um recuo, às vezes é uma respiração com vontade de ficar, nem toda respiração é desinteresse. E cria, a partir dessa leitura, uma guerra que não precisava existir, só que a gente também precisa aprender a comunicar. Isso vale para todas as relações, sem ter que classificar entre amizade, famílias, amores, seja lá quais forem. Sabe, a gente se machuca muito mais pelo que imagina do que pelo fato que realmente aconteceu. A gente se machuca muito mais pelo que a gente imagina do que por aquilo que de fato aconteceu e está acontecendo. E é aqui que eu volto para aquela ideia que me acompanha desde muito tempo. Reciprocidade não é simetria, não é igualdade, não é idêntico, não é responder mensagem na mesma velocidade, não é desejar com a mesma gramática as mesmas coisas do mesmo jeito. Reciprocidade é um tipo de honestidade. É quando o que eu ofereço ao outro não é performado, não é entregue para acalmar inseguranças apenas nessa regra, mas é gesto real, gesto vivo, gesto inteiro. E ao mesmo tempo é poder existir com opacidade, como eu disse, porque nenhuma intimidade verdadeira exige transparência completa. E eu não preciso saber tudo da outra pessoa para estar com ela. E nem devo ser completamente decifrável, como algumas pessoas esperam, para que me amem. Opacidade não é muro, é a nossa pele. Eu não sei o que tem atrás dela, mas eu sinto, eu posso sentir. E o que talvez seja mais doloroso e ao mesmo tempo pode ser muito importante é admitir que tem gente que fere não porque não sente, às vezes sim, né? Mas não é porque não sente, mas é porque não sabe lidar com o que sente. Tem gente que machuca para ser lembrada, tem gente que não sabe permanecer sem deixar cicatriz. A cicatriz acaba sendo a presença garantida quando faltou coragem de se mostrar por inteira. E diante de tudo isso, a gente precisa aprender a deixar ir. Não como derrota, não como uma desistência, mas como um ato profundo de honestidade. Poder segurar alguém pelo medo de perder essa pessoa é uma violência. E querer manter essa pessoa com a gente até que a gente se decifre é uma violência também. A gente está alimentando fantasias que não precisavam ser alimentadas. E segurar alguém que já queria ir é um tipo de abandono de si, na minha opinião. O amor, o sentimento, o afeto que merece ser vivido, ele permite que as pessoas existam inteiras. E por isso que amar também, ou sobretudo, é soltar a corda. Quem ama não prende. É confiar que a relação não depende de captura, mas de um desejo, da vontade de ficar. É aceitar que algumas conexões não são destinos, elas são travessias. Tem gente que vai chegar e vai sair mesmo, vai embora. E que algumas travessias nos ensinam mais sobre como o que nós somos do que qualquer permanência forçada. No fundo, o que eu aprendo com as minhas relações e que eu quis dividir aqui com vocês hoje não é tão complexo assim, né? Não sei. Mas ninguém nasce para ser função emocional de outra pessoa, sobre isso. Ninguém nasceu para ser muro, castelo, ponte, salvação, bengala, chão, de ninguém. A gente pode se acolher, mas não se obrigar a isso. A gente nasce para ser encontro, para ser uma presença viva, afeto que toca, que se deixa tocar. E quando não dá mais para ser despedida, que não destrói. E que a gente honre, sabe, o que foi possível. Amar também é deixar ir. E deixar ir, às vezes, é um jeito mais radical da gente permanecer com quem nós somos. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.